dia a todos. Eu convido a todos aqueles que puderem, vamos ficar de pé e vamos ter uma leitura bíblica. E também vou pedir àqueles que quiserem que possam, cada um de vós, ler um versículo. E vamos ler esta passagem que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, e vamos ler dos versículos 12 a 31. Esta passagem fala da grandeza, da majestade do nosso Deus, da beleza das obras das suas mãos. E eu vou começar por ler e depois convido então aqueles que quiserem que possa cada um ler um versículo. E diz assim, o versículo 12: Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Quem o Senhor consultou, pudesse esclarecer, e que lhe ensinasse a julgar com justiça. Quem lhe ensinou o conhecimento, foi-lhe a fome o caminho da sabedoria. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. A quem foi para isso semelhante a Deus? Ou quem o farei? Quanto ao vidro, o artífice o funde, e o ourives o cobre de ouro, e forja cadeias de prata para ele. Porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio se vos não notificou isto mesmo, ou não atentastes para os fundamentos da terra. Ele se azeda no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como fogo e os arma como uma tenda para neles habitar. Que reduz a nada os príncipes, se torna em coisas vã os juízes da terra. Logo que estejam plantados ou semeados, mal tenham criado raízes na terra, o Senhor sopra sobre eles e seca imediatamente. Depois são levados como palha pelo vendaval. Ainda depois farei para que seja semelhante, diz o Senhor. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Quem produz por conta o seu exército, quem estas coisas chama pelos seus nomes. Por causa da grandeza das suas forças e pela força do seu poder, nenhuma faltará. Porque você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Porventura não o sabes? Será que não ouviste dizer? O Senhor é um Deus eterno, criou a terra de um extremo ao outro. Não se cansa nem perde as suas forças. A sabedoria é como insondável. Dai força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e espartilharão, e os mancebos certamente irão. Espera o Senhor, renovarão as suas forças, subirão como ave, como águia, andarão e não pensarão, caminharão e não correrão. Grande é a majestade do nosso Deus. Grande é o seu poder e a sua soberania sobre todas as coisas. Não há ninguém que possa compreender
em toda a plenitude quem Deus é e a forma como Ele age. Mas nós estamos gratos a Deus porque Ele revelou-se a cada um de nós através do seu Filho Jesus. E através do seu Filho nós temos também a salvação e novamente a comunhão com Deus. E vamos ter este tempo de louvor em que vamos estar a louvar a Deus pela sua grandeza, a sua majestade, e contemplá-lo através também da sua criação e ver Deus refletido nela, e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele é e todo o seu imenso poder. E enquanto cantamos este cântico, Contempla Deus, também temos a oportunidade, quem assim o desejar, de colocar o seu euromissionário, que foi explicado há pouco, o fim, o propósito a que se destina, de sustento de pastores e obreiros que estão no terreno a levar a boa nova do Evangelho a todas as pessoas. Então, durante que cantamos este cântico, podemos então ofertar o nosso euromissionário. Então vamos começar. Quem formou as ondas ao falar, quem contou a areia à beira-mar, poderosos tremem com sua voz, todo ser lhe rende adoração. Contempla
vamos continuar a louvar e engrandecer e exaltar o nome do nosso Deus, que só é digno de toda a honra, todo o louvor, toda a glória. Aleluia.
desejo no seu coração de nos dirija numa oração de louvor. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Pai, aqui. Nós te louvamos porque estes momentos são maravilhosos. Estes cantos, Pai, esta vida que tu nos dás, esta fé que tu nos traz à tua casa de oração, Pai, é maravilhoso. É maravilhoso porque serve para a nossa salvação. Serve para nos edificarmos uns com os outros. Ajudamos-nos uns aos outros e protegemos-nos, Pai. Protegemos-nos aqui com a tua palavra. Protegemos-nos lá fora, anunciando o teu valor, Pai. O Senhor do céu e da terra. Pai, obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. E vamos fazer uma leitura que se encontra em 1 aos Coríntios. Aos Coríntios, no capítulo 3, vamos ler os versículos 9 a 15. E diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então, que o nosso fundamento esteja somente baseado em Cristo Jesus, que a doutrina a qual nós seguimos seja somente o ensino de Jesus, aquilo que diz na sua palavra, que nós cremos, não é? A Bíblia é a palavra de Deus e ela é verdadeira. Então, que a nossa vida, a nossa igreja possa estar bem alicerçada no fundamento de Jesus Cristo, que é a sua palavra, e que possamos também estar firmes nas suas promessas, mesmo que venham outras ideias, outras ideologias que nos possam fazer confusão, possamos estar bem firmes na verdade que é a palavra de Deus. E vamos cantar este hino, firme nas promessas do Senhor Jesus. Sabemos que no fim dos tempos falsos mestres virão, outras doutrinas, muita confusão pode surgir no meio da igreja, mas queremos estar firmes nas promessas do Senhor Jesus, e só podemos estar firmes se conhecermos a sua palavra, se dedicarmos tempo a lê-la, a meditar nela, a aplicá-la na nossa vida, a pedir a que Deus nos faça compreender a sua palavra através do seu Espírito Santo que está em nós. Então possamos cada um de nós ser desafiados a estarmos firmes nas promessas do nosso Salvador, do Senhor Jesus Cristo. Então, enquanto cantamos este hino, temos também o privilégio de dedicar as nossas ofertas, os nossos dízimos, que é a responsabilidade nossa enquanto membros da Igreja. Aqueles que, por favor, hoje nos visitam, não se sintam obrigados a participar. Realmente é uma responsabilidade nossa enquanto membros da Igreja. Cantarei louvores ao meu Criador.
nosso Deus e pedir a bênção de Deus por estes dízimos e ofertas levantadas. E eu peço ao irmão Rogério nos dirigir numa oração. Temos de estar aqui reunidos em teu nome, Senhor, para louvar e agradecer o teu nome, Senhor. Obrigado a Deus porque tu, Deus, és o nosso único Deus, Senhor, o nosso Salvador, Senhor. Por isso estamos gratos, ó Deus, estamos gratos pela tua santidade, por aquilo que tu és, por aquilo que tu fazes, Senhor, dentro da igreja, ó Deus, e por aquilo que ainda vais fazer, Senhor Deus. Aceita, Senhor, o nosso louvor e a nossa gratidão. Nesta hora também te queremos consagrar estes dízimos e ofertas, Senhor, pela vontade, Senhor, para a tua honra. E o fazemos em nome do amado Filho do Senhor Jesus Cristo. Podem se sentar e dar oportunidade ao pastor Joaquim. Nós hoje estamos a olhar para o texto de Apocalipse, no capítulo 2. Vamos abrir. Um mês em que nós celebramos missões mundiais no âmbito da cooperação com a Convenção Batista Portuguesa, de uma igreja que vive. E uma igreja que vive. Apocalipse, capítulo 2, olhamos para a igreja em Tiatira. Nós podemos olhar para Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. E numa carta para uma igreja que vive, versículo 18, recebe as seguintes palavras, com uma apresentação excelente. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Não fechemos o texto bíblico, não fechemos a Bíblia, porque nós vamos voltar a ler não só este versículo, como alguns versículos, mas só para os irmãos terem uma noção, quando Jesus escreve às 7 igrejas, é a única vez que ele se apresenta como Filho de Deus, é a igreja em Tiatira. E não é por acaso que, além de se apresentar desta forma, o Filho de Deus ainda reforça estas características. Os olhos são como? Por favor, texto bíblico aberto. Chama de fogo. E os pés? Latão reluzente. Então, esta apresentação tem uma descrição muito semelhante àquela que encontramos em Daniel, no capítulo 10, versículo 6. E vamos até Daniel, capítulo 10, o livro do profeta Daniel, capítulo 10, o versículo 6 diz assim: E o seu corpo era como berilo, e o seu rosto como um relâmpago. Os seus olhos eram como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como o brilho de bronze polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Quando o profeta Daniel tem uma visão, ele vê um homem muito especial com estas características que acabámos de ler em Daniel no capítulo 10, versículo 6. Isto significa que Jesus tem os olhares penetrantes. Há uns anos, há mais de 20 anos, uma banda secular lançou um disco que foi uma enorme popularidade e no refrão dizia: quando eu olho nos teus olhos, eu consigo ver a tua alma. Isto foi tema de alguma discussão, mas quando nós olhamos para Apocalipse no capítulo 2, versículo 18, não há discussão, porque quando Jesus olha para nós, ele sabe quem nós somos. Isto recorda-nos o salmista quando diz: tu me conheces. Vejamos o pleno poder do Senhor Jesus, o conhecimento prévio, total, absoluto que Ele tem. Ele sabe tudo o que nós sentimos, o que nós pensamos. Ele vê tudo de uma forma absoluta, pura. Porque, líamos há pouco em 1 Coríntios, o fogo prova tudo. O fogo testa tudo. Já os pés simbolizam o seu poder. O poder que tem a capacidade de esmagar tudo. E, voltando à profecia de Daniel, era exatamente aquelas visões que Daniel teve dos impérios seguintes, eram poderosos, esmagavam. Os irmãos já perceberam, quando as crianças saem para o culto infantil, algumas andam, algumas correm e algumas marcham, porque fazem sentir os seus pés. Outras vão para baixo, mas outras marcham. Versículo 18. O Senhor Jesus tem os pés poderosos, Ele é capaz de esmagar os inimigos, por mais fortes que sejam. E esta cidade de Tiatira tinha um comércio muito forte. E com este comércio,
nasceram aquilo que nós chamamos as cooperativas comerciais ou associações comerciais, talvez um nome mais próximo à nossa realidade. Mas a diferença é que nestas cooperativas ou nestas associações existia um patrono ou uma divindade ou um Deus. Nós temos na linguagem popular a Santa Bárbara, que é dos... conhecemos, certo? Pois bem, em Tiatira era mais ou menos assim. Deste comércio tinha uma divindade, daquele tinha outro patrono. E se nós nos recordarmos de uma mulher chamada Lídia, que para o grupo de mulheres é uma referência nos estudos bíblicos, isto a nível do Departamento de Mulheres da Convenção Batista Portuguesa e das igrejas locais, é realmente um texto que é muito conhecido. Quando ela estava lá em Filipos e quando ela liderou o início da igreja em Filipos, nós percebemos que ela era originária de Tiatira. E ela era comerciante de púrpura, uma tinta muito cara, muito dispendiosa, porque não era algo que nós fazíamos, como fazemos hoje num laboratório. Ela era extraída de molúsculos e exigia um trabalho enorme e este comércio dava uma vitalidade tremenda à cidade. E quando nós olhamos para o versículo 18, a liderança, que é aqui chamada ao anjo da igreja em Tiatira, saberia que as palavras seguintes, as palavras que seguiriam, seriam palavras sérias, palavras verdadeiras e palavras que mereciam toda a atenção daquela igreja. Então, versículo 18, Jesus apresenta-se para uma igreja que vive. Então Jesus, Ele conhece-nos. Ele sabe quem nós somos. Conhece muito bem o nosso pensamento. Nunca deixemos de olhar para Jesus como Ele se apresenta neste versículo 18. O Filho de Deus. Porque nós celebrávamos a Páscoa. Os irmãos não se esqueceram ainda, pois não? Nós celebrávamos a Páscoa, que é a vitória do Senhor Jesus sobre a morte. Recordávamos o seu sacrifício e nós hoje vamos ter a oportunidade de fazer com a celebração da ceia. Mas olhemos para o versículo 18 com esta certeza de que Jesus é o Filho de Deus. E no versículo 19 está um estímulo. Vamos ler Apocalipse capítulo 2, versículo 19. Eu conheço as tuas obras e amor e serviço e fé e a tua paciência e que tens muitas obras, são mais do que as primeiras. Depois de se apresentar, Jesus deixa uma palavra de estímulo, uma palavra de encorajamento a esta igreja instalada numa cidade com forte cariz comercial. Podia ser comparada a Viseu. Nós temos hoje muitos serviços, temos muito comércio. Deixamos a indústria para os concelhos limítrofes e nós ficamos com o comércio. Queremos apostar, e não é apenas no grande centro comercial, a nossa Rua Direita, apesar de não ter aquela vitalidade de 1960, 70, 80 ou 90, ainda tem comércio. E nós temos uma cidade de comércio. E agora, para uma cidade comercial, o que é que Jesus diz? Eu sei tudo a vosso respeito, meus irmãos. Eu conheço-vos muito bem. E destaco o versículo 19. Qual é o primeiro destaque? O amor. Eu conheço as tuas obras, conheço o teu amor, conheço, versículo 19, estamos a ler, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência. Jesus olha para esta igreja e começa por destacar o amor. Nós estávamos a ler a carta que Jesus escreveu à igreja em Éfeso, onde há uma repreensão. Deixaste cair ou abandonaste o teu primeiro amor. Vejamos como há aqui um estímulo diferente. Para Éfeso houve logo uma repreensão e há um contraste aqui com Tiatira. Há aqui um estímulo. Tens amor. Esta igreja é conhecida pelo amor. E o amor é uma característica de uma igreja viva, de uma igreja que está viva e que vive. É uma igreja que ama, porque como diz 1 de João no capítulo 4, versículo 8, Deus é amor. E como diz o versículo de João, capítulo 3, versículo 16, o próprio Deus se revela em amor porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna.
Uma vez Jesus foi interrogado acerca do principal, do primeiro, do mandamento fundamental. E a resposta de Jesus foi aquilo que os hebreus conheciam, a Shema, que está em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 5. O amor a Deus. Mateus 22, 37. Alguém pode ler, por favor, Mateus, capítulo 22, o versículo 37. Obrigado. Não há amor parcial. Metade do teu amor, uma parte do teu amor, não, mas terás de amar com tudo o que és. E realmente a igreja em Tiatira tinha este estímulo. Eu conheço o teu amor. Sem amor, nenhuma igreja sobrevive. Sem amor, até podemos dizer que vivemos, mas nós não vivemos. Podemos ter aparência de vida, mas sem amor, e depois os irmãos podem ler 1 Coríntios no capítulo 13 e perceber que é o amor que nos caracteriza. Mas, versículo 19, outra identificação benéfica para esta igreja, as tuas obras e amor e serviço, e fé, e a tua paciência. A fé, a ação benéfica desta igreja pode ser entendida como uma fidelidade a Deus, e quando encontramos o relato das viagens missionárias de Paulo no livro de Atos, a fé é sempre o maior desafio que aquelas comunidades recebem. Tenha sido em Corinto, ou em Éfeso, ou em Bereia, ou em Tessalónica, a fé é fundamental. E viver pela fé é um atrativo que alguns podem rejeitar. Viver pela fé significa que a pessoa perde o comando da sua vida e entrega-o a Jesus. Entrega-o com confiança a Jesus e diz: sei tu o Senhor da minha vida. Sei tu o comandante da minha vida. E esta igreja, versículo 19, vivia em fé. A sua crença era na total dependência de Deus. E eu sei que algumas traduções aparece primeiro, outras aparece depois. O serviço desta igreja é elogiado. Isto tem a ver com o suprimento das necessidades. Era uma igreja atenta. Eu disse que era uma cidade comercial. Existiam vários tipos de comércio. Não era só do peixe, não era só da carne, não era só da púrpura. Existiam os tecidos, existiam vários negócios, existiam vários comércios, mas havia pessoas necessitadas. E o que é que a igreja faz? Olha, percebe, identifica, mas age. Trabalha, cuida. Uma igreja supre aqueles que estavam a passar por um momento de dificuldade, os que eram mesmo mais fracos, mais necessitados. Versículo 19. Esta igreja também conhece os seus, mas é uma igreja que, além de identificar, ajuda. Que bom é nós recebermos este estímulo da parte de Deus. Sabermos quem Jesus é, que Jesus nos observa, mas também que nos deixa uma palavra de estímulo. Acredita, ama, mas cuida do teu irmão. Esta é uma igreja atenta, cuidadosa. Versículo 19 é um elogio. Jesus elogia esta igreja. Além, para terminar o versículo 19, há uma perseverança, certo? Estamos a ler o versículo 19. E a tua paciência, algumas traduções diz a tua perseverança. Uma igreja que não vai abaixo com facilidade. E às vezes a igreja é assolada por uma crise e diz: pronto, vamos desistir. Versículo 19, esta igreja não é assim. Esta é uma igreja que está lá, que consegue permanecer por causa da firmeza ou da fé, por causa do amor, está lá. Uma igreja alicerçada. E peço que alguém possa ler Romanos, capítulo 5, versículo 4, por favor. Romanos, capítulo 5, o versículo 4. Ora, obrigado. E era isto que a igreja em Tiatira, mesmo com alguma tribulação, mesmo com muita perseguição, permanecia ali, direita. E esta apresentação elogiosa da parte de Jesus,
os aspectos positivos que o Mestre identifica nesta comunidade. Termina o versículo 19. As tuas obras são, como é que diz? Mais agora do que inicialmente. Ou seja, a igreja em Tiatira estava a crescer. Irmãos, não tinha a ver com o número de cadeiras no salão de culto da igreja em Tiatira. Era uma igreja ativa. Não com o programa de atividades repleto, onde não existisse um dia de folga, mas era uma igreja, versículo 19, em que as últimas obras eram mais numerosas do que as primeiras. Realmente, esta igreja de Tiatira está a uma velocidade, está a um ritmo, está a um nível muito diferente dos irmãos em Éfeso. Se os efésios perderam o primeiro amor, versículo 19, os de Tiatira estavam a crescer ainda mais. Esta igreja cuidava e fazia-o sempre de uma forma crescente. Acreditava, a fé, ainda mais o cuidado com os necessitados e uma igreja que não se cansava. Líamos há pouco no livro do profeta Isaías um texto que os jovens não se cansarão. Aliás, os jovens cansar-se-ão e se fatigarão, mas os que confiam no Senhor, não. E então olhemos para o versículo 19. É uma igreja perseverante. E Jesus reconhece que as coisas boas que eles tinham, que esta igreja tinha, o caráter bondoso que revelavam, estava a crescer. Podíamos terminar por aqui. Mas Jesus não terminou a carta por aqui, pois não? Tal como acontece com as outras igrejas, também esta nos estimula a sermos cuidadosos, perseverantes e que ao longo deste mês estas sejam as nossas características. Que olhem para nós e vejam a fé, o amor, a perseverança. Vejam a nossa entrega, o nosso cuidado com os outros. Mas chega, versículo 20, chega uma repreensão. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, a ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Pois é, também esta igreja tem aqui algumas falhas, precisa de uma correção, precisa de uma palavra da parte do Senhor Jesus, tinha algo muito mau. Neste caso, a repreensão de Jesus vai para a tolerância. Nós temos de ser tolerantes, dizemos hoje. Temos de ser tolerantes com uns, com os outros, e quase queremos agradar a toda a gente, então somos tolerantes aqui e ali. E infelizmente na igreja em Tiatira isto aconteceu. Foram tolerantes, versículo 20, estamos a ler, com uma mulher que se diz, profetiza, mas não é, certo? Ela está a mentir. E Jesus usa então o nome de Jezabel. Vai buscar ao livro dos reis, do relato dos reis de Israel, aquela que é a Thalia também não foi muito boa, mas a pior rainha de Israel. Jezabel, a mulher do rei Acabe, filha de um rei sidónio, que introduziu o culto a Baal e outras divindades e que não só instituiu o culto a Baal, como levou o seu marido a uma apostasia tremenda. Foi bem esta mulher, esta péssima influência espiritual para Israel, que institucionalizou o culto a Baal, mas também esta filha de um rei sidónio perseguiu o profeta Elias. Mandou que os tementes a Deus, sacerdotes, profetas, crentes, fossem mortos. Obadias é uma personagem muito interessante, esconde alguns deles, mas a rainha não sabe. E certa vez o seu marido, o rei Acabe, passou por uma propriedade que confinava com uma das suas e viu que bela vinha. Podia ter sido aqui em Viseu. Dá um bom vinho. E eu quero aquela vinha para mim. E perguntou a Nabote, por quanto é que tu me vendes? E ele disse, não te vendo, a lei não permite. É uma herança dos meus pais e vai passar para os meus filhos. E o rei Acabe foi para casa triste a chorar. E Jezabel disse, que vergonha é esta? Tu, o rei, estás a chorar porque um homem não te dá a vinha. E ela arranjou umas falsas testemunhas. Disseram que ele tinha blasfemado, que ele tinha maldito o nome de Deus. Sabe o que aconteceu a Nabote? Foi apedrejado. E ela chegou a casa e disse ao rei, ao marido, agora já podes ir buscar a vinha, é tua. Ele morreu. É esta mulher que é aqui identificada no versículo 20. O nome Jezabel tem um significado espiritual perverso. Tem um significado
espiritual maléfico. E isto faz perceber então a gravidade da correção, da repreensão que o Senhor Jesus faz à igreja em Tiatira no versículo 20. Versículo 20, a igreja era tolerante, permitia que ela ensinasse, que algumas práticas fossem introduzidas, nomeadamente, e olhando com atenção para o texto bíblico, versículo 20, enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. A imoralidade sexual era algo que esta mulher estava a introduzir e que a igreja não conseguiu parar. Voltamos à tolerância. Tolerou. Não concordou, não disse que é bom, mas deixou. E um, e dois, e mais outros. E mais outros. E às tantas já estavam numa imoralidade sexual e também nas carnes sacrificadas aos ídolos. E é triste nós olharmos do versículo 18, do versículo 19, para chegarmos ao versículo 20. Se os irmãos lerem a última frase do versículo 19, nem parece a mesma igreja. Uma igreja que está a crescer nas suas obras, maiores do que as primeiras, mas que agora para. E podemos pensar, seriam as mesmas pessoas? Há aqui uma falta de vida, há aqui a falta de uma relação pai-filhos, Deus e igreja, que leva a desvios imorais. Não foi nada leve. Não foi leve. A nossa conduta moral tem de ser elevada. E os irmãos vão perceber que as relações sexuais desvairadas não caracterizam a Igreja do Senhor Jesus. Não caracterizam. E aqui a forte repreensão que o Senhor Jesus faz a esta Igreja. Não permitas, não toleres que esta mulher ensina. A repreensão para esta Igreja inclui também a falta do exercício dos dons. E a repreensão revela esta falha. Então cuidemos de avaliar a nossa vida, estejamos sempre receptivos à correção de Deus. Para os pais que aqui estão, eu não estou a falar agora para os filhos, só para os pais. Os pais têm de corrigir os filhos. Os filhos agora não estão a ouvir, porque é difícil o filho ouvir uma correção. Os filhos, quando são corrigidos pelos pais, muitas vezes tapam os ouvidos. Não assim, mas começam a pensar noutras coisas. Mas os pais que aqui estão devem corrigir os filhos, sempre que estes estiverem a desviar-se. E foi isto que Deus fez. Então nós agora, os filhos que aqui estamos, porque somos todos filhos, os filhos que aqui estamos, agora esta é para nós, aceitemos a correção. Sabemos que a correção vai sempre contribuir para uma melhora efetiva da nossa igreja. E agora, versículo 21 até ao versículo 25, Jesus fala aqui do arrependimento. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm esta doutrina, e não conhecem, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Uma igreja que vive tem de se arrepender. E Jesus ilustra muito bem com esta advertência à mulher que nós estamos aqui a falar, versículo 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. E versículo 23, os irmãos estão a ler o versículo 23, fala aqui das consequências. Destruirei com a morte a seus filhos. Há consequências quando falhamos. E há consequências quando nos arrependemos. Versículo 21, ela não quis arrepender-se. Não quis mudar, não quis deixar. E as consequências são sérias. Esta é uma tónica em todas as 7 cartas que Jesus escreve e que estão aqui relatadas no Apocalipse. Arrependimento. Muda. Arrepende-te, muda, arrepende-te, para, altera, muda. Neste caso, esta mulher teve oportunidade, mas ela preferiu manter-se naquele registro, o que foi revelador que lhe faltava uma autenticidade na relação com o Pai. O arrependimento faz parte da nossa vida. Sempre que falhamos, precisamos de confessar
E depois está em 1 de João, no capítulo 1 e no capítulo 2. Precisamos de confessar o nosso pecado. Precisamos de nos arrepender. Aliás, este versículo 22, se nós olharmos para o versículo 22, diz: eis que a porei numa cama e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Mas eu chamo a atenção da parte final do versículo 22. Se não se arrependerem das suas obras. A falta de arrependimento leva à morte. Podemos falar da morte espiritual, a mais grave, mas também podemos falar da morte física. E esta morte física serviria como um alerta para as demais. Jesus é omnisciente, sabe tudo. Eu sou aquele que sonda mentes e corações, como ele mesmo diz. Quer dizer que nada pode ser ocultado a Jesus. Irmãos, nós não sabemos tudo sobre a vida dos outros irmãos, assim como todos os irmãos não sabem tudo da minha vida, da vida uns dos outros. Mas Jesus conhece, Ele sabe tudo. E aqui fica bem patente que as consequências da falta de arrependimento são muito graves. Versículo 24, há um apelo que Jesus faz: mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não o conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Há aqui um apelo. Eles deveriam manter-se limpos, no bom caminho. Não que as obras salvassem, e já líamos há pouco em 1 Coríntios, mas as obras seriam reflexo da obra do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo nas suas vidas. E o versículo 25 tem outra palavra de ânimo. O que tendes, retende-o até que eu venha. E nem todos, é verdade, se deixaram influenciar por esta mulher. Nem todos começaram a ter as práticas que ela começou a espalhar. Nem todos. Por isso o versículo 25 diz: conserva, retém o que tens. Ou seja, o estímulo que está no versículo 19 deve ser vivido. E é aqui que a igreja é chamada à perseverança espiritual. O apelo é duplo. Para os que estavam envolvidos no pecado, arrependimento. E para quem se resolveu não se contaminar com aquela promiscuidade, mantenha-se assim. Irmãos, leiamos o versículo 25. Leiamos, aliás, o versículo 21 até ao 25. E vejamos quão prático é este apelo. Quão real, quão presente e necessário é esta palavra. Nós queremos permanecer limpos, mas tem de ser pela ação do Espírito Santo em nós. E se algum de nós está com falha, está com mancha, não está a ser intolerante ao pecado, então está no momento de se arrepender hoje mesmo. E quem se sente tentado a fazer, a experimentar um bocadinho, que hoje possa dizer: eu vou parar. Eu vou manter-me puro. Mas terminando, versículo 26, uma igreja que vive está repleta de vencedores. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá. E serão quebradas como vasos do oleiro, como também recebi do meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Versículo 29. Alguém quer ler em voz alta, por favor? Se os irmãos quiserem ler em duplicado, duas vozes ao mesmo tempo, podem. Porque é tão importante o versículo 29. Nós vejamos o versículo 26. É uma igreja que vive, uma igreja vencedora. A recompensa. Já tínhamos visto aqui as consequências para quem vive no pecado. Quem não se arrepende. Mas agora vejamos o versículo 26. Está aqui ao vencedor. Eu gostei quando o Josué disse: eu recebi um prémio. Eu ganhei. Irmãos, nós temos a vitória, que é o Senhor Jesus. Ficar ao lado de Jesus, que é guardar até ao fim as minhas obras, percebemos que são as obras de Jesus e não as da igreja que nos fazem ser vencedores. Jesus é que nos torna corregente. Não é a igreja que decide agora dizer a Jesus: nós vamos ser corregentes contigo. Os irmãos estão a ler o versículo 26. Não somos nós que dizemos, mas é o próprio Senhor Jesus que diz: ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei o poder sobre as nações. Este versículo 26 recorda outras palavras de Jesus. Alguém pode ler Marcos, capítulo 13, versículo 13, por favor? Marcos, capítulo 13, versículo 13. Sereis odiados por toda a gente por minha causa,
Pois é. Mateus, capítulo 10, no versículo 32, diz assim, só para corroborar esta passagem de Marcos. Portanto, daquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Estamos aqui a olhar para as palavras do Senhor Jesus, que diz, e também no versículo 22, exatamente, mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Perseverança, que era uma das características que nós encontramos no versículo 19 da igreja de Tiatira. Isto quer dizer que todos aqueles crentes tinham as melhores condições para serem vencedores. Há pouco, quando estávamos a orar pela família da Talita e do Ronaldo, estávamos a dizer que, enquanto pais, eles têm a responsabilidade de dar às suas 3 filhas o vestuário, a alimentação, de lhes dar as condições para que elas aprendam, para que tenham a formação. Mas também temos um aspecto que é o afeto, o amor. E sabem, nós, enquanto igreja, temos a responsabilidade de dar a estas 3 meninas, e em particular aquela bebé, a condição para que ela conheça Jesus. Temos a escola bíblica dominical, temos o culto infantil, mas temos cada um de nós a ser um exemplo para esta família. É uma responsabilidade que nós assumimos. E vejamos aqui, o Senhor Jesus está a dizer que esta igreja tem todas as condições para ser uma igreja vencedora. E é o que Jesus quer destacar aqui nas palavras que lhes dirige. A vitória, versículo 26, sobre todas as nações, está ao alcance dos filhos de Deus. A autoridade é dada por quem é omnipotente. Mateus, no capítulo 28, temos a grande comissão. Portanto, ir, fazer discípulos. Mas o que é que Jesus diz antes? Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, quando Jesus faz esta promessa no versículo 26, não é que ele poderá cumprir, é porque ele é poderoso para cumprir. E só Jesus tenha a autoridade que nós encontramos no versículo 28. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Uma igreja que vive é uma igreja que vive em Jesus. É uma igreja que vive a vitória. É uma igreja que vive a eternidade. E então, versículo 29, é necessário que a igreja saiba ouvir. Obrigado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Neste caso, a igreja de Tiatira, versículo 18, o Senhor conhece tudo. Tem um estímulo no versículo 19, tem uma correção no versículo 20, tem um apelo ao arrependimento no versículo 21 em diante, e agora diz, são vencedores. Era necessário mudar, era necessário arrepender-se do pecado. Uma igreja vencedora, uma igreja que vive, versículo 29, sabe ouvir o que Jesus lhe diz. Uma igreja que aceita a correção e que se torna intolerante. Os irmãos percebem o que eu quero dizer. Intolerante ao pecado. Intolerante ao pecado. Intolerante à imoralidade. Intolerante à idolatria. Aí nós somos intolerantes. Mas uma igreja que vive, versículo 19, é uma igreja que ama, é uma igreja que fortalece a comunhão, é uma igreja que perseverante, uma igreja que cuida das necessidades. É uma igreja intolerante ao desvio. E nós hoje vamos celebrar a ceia. E eu quero agora chamar a atenção a todos os presentes, a todos aqueles que estão connosco. E vou explicar-vos, aos nossos membros da igreja, já sabem, quem nos visita. E nós hoje temos uma boa presença de visitantes. A ceia é um memorial. O guardanapo já caiu aqui, que estava a tapar. Os irmãos viram que isto é pão. E vai ser sempre pão. Este pão aviva-nos a memória e recorda-nos o corpo de Jesus, que nós celebramos na semana anterior, na Sexta-feira Santa, que foi entregue em nosso lugar. Aqui temos o vinho. O vinho recorda-nos o sangue que Jesus derramou naquela sexta-feira, que nós recordávamos na semana passada, derramou em nosso lugar para nos perdoar. Este pão e este vinho não salvam, não perdoam. Ninguém vai sair daqui mais santificado, mais próximo de Deus. Não. Vamos sair daqui mais responsáveis, mais alegres, mais convictos de quem Jesus é. E quando orarmos, nada vai transformar, vai continuar a ser pão. Agora,
quem é que pode participar? Quem pode tirar o pão? Quem pode tirar o cálice? Aqueles que um dia aceitaram Jesus como o Senhor, o Salvador da sua vida. Aqueles que um dia deram um testemunho público da sua fé, através do batismo. Pede João, hoje é a primeira vez que vão poder celebrar a ceia. Deram um testemunho público da vossa fé. Eu vou pedir aos irmãos diáconos que não os sirvam, que me permitam ter este privilégio de os servir pela primeira vez. E que hoje estão em comunhão com Deus e com uma igreja evangélica. Há um texto que eu quero que possamos ler. 1 aos Coríntios. Vamos ler? 1 aos Coríntios, capítulo 11. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Eu não vou dizer a ninguém, estás proibido, estás obrigado a participar. E eu apelo 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Examine-se. Se a irmã, o irmão, não estiverem em condições, neste momento, que se abstenha de tomar. Se ainda, voltando a Apocalipse capítulo 2, ainda não está a viver, se ainda há falhas aqui, abstenha-se. Mas confesse. Mude. Permita que o Espírito Santo mude. Quero convidar os irmãos diáconos que nos vão auxiliar com a distribuição dos elementos que possam vir até aqui. E hoje um dos nossos diáconos está de parabéns. Bem no boletim, irmãos. Eu vou pedir ao Salva que nos possa dirigir uma palavra de oração. Por teu amor, por tudo o que fizeste na cruz, por tua crucificação, por os nossos pecados que foram borrados lá. E obrigado por aquilo que eu agora estou limpo, estou salvo. Então nós vamos ser servidos do pão, e enquanto os nossos irmãos diáconos nos servem com o pão, que nos aviva, nos recorda o sacrifício, o corpo do Senhor Jesus, a entrega em nosso lugar, nós vamos entoar este hino. Mas eu
Já todos estão servidos. Quero convidar então que possamos abrir as nossas Bíblias. 1 Coríntios, capítulo 11. Este memorial para nós tem um significado muito forte. Os nossos olhos estão postos para o sacrifício de Jesus, ou seja, recordamos o que Ele fez, mas também para o futuro. Leiamos o versículo 23 e também o versículo 24. 1 Coríntios capítulo 11. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, temos juntos o pão. Quero convidar o irmão André a dirigir-nos uma palavra de oração antes de sermos servidos com os cálices. Graças te damos, Pai, pelo sacrifício que tomaram do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por humildemente e em obediência a Ti, o caminho até à cruz, para que nós pudéssemos ser salvos. Obrigado por ter em obediência a Ti, Senhor. Ele humilhou-se, sacrificou-se, esvaziou-se, para que em Ti, Pai, nós ter a nossa vida eterna. Por isso nós louvamos o Teu nome, nós agradecemos, Tu és um Deus cheio de graça, de misericórdia, de compaixão, e que, mesmo sendo nós tão pecadores e tão fracos, Pai, mesmo assim Tu não negaste o sacrifício do único Filho. Obrigado. Por isso, Pai, louvores, honras e glórias em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos ser servidos dos cálices. Eu quero pedir então aos nossos irmãos diáconos que nos auxiliem e nós vamos entoar este cântico ao nosso Deus. Lá da glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou.
que o seu sacrifício é válido, completo, perfeito, necessário. E hoje nós podemos celebrar com alegria a vitória que temos sobre a morte, a vitória que o Senhor Jesus nos garante sobre a morte. Que bom é poder celebrar convosco também a ceia, este memorial que para nós é de grande alegria. E então vamos ler 1 aos Coríntios, novamente, no capítulo 11. Agora o versículo 25 e o versículo 26. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então juntos, comemos juntos o cálice. Quero convidar a que possamos ficar de pé. E enquanto os cálices são recolhidos, nós temos a oportunidade de entoar este hino.
dirigir-nos uma palavra de oração ao nosso Deus. Ó Pai do céu, nós damos-te glórias porque Tu nos amas, por quem Tu és, mas porque Tu nos amas, porque nos fazes sentir o Teu amor. Obrigado, Jesus, porque Tu vieste morrer naquela cruz em nosso lugar. Obrigado porque a Tua morte nos traz perdão. Obrigado, querido Espírito, porque Tu entraste em nós de maneira a que nós pudéssemos olhar para aquela cruz e perceber que estamos perdoados. Obrigado. Rogamos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Os irmãos, tenham a bondade de sentar. E enquanto nós escutarmos o preslúdio, vamos conversar a sós com o nosso Deus. Se quisermos hoje confessar algo, se quisermos pedir algo a Deus que tenha tocado a nossa vida, façamo-lo agora, enquanto escutamos o preslúdio e estamos em oração individual e silenciosa com Ele.